Bom, nós vamos hoje fazer a nossa meditação na palavra sobre esse tema. Ele queria ver Jesus. Nós vamos ler o texto de Lucas, lá no capítulo 19. Aliás, uma passagem bíblica muito conhecida, porque ela fala de um homem rico chamado Zaqueu, que vivia em Jericó. E diz assim, vamos ler, leia comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pouca estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava, há outras traduções bíblicas que dizem um sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu li Lucas 19, do versículo 1 até o 10. Vamos orar para que o Espírito do Senhor Jesus Cristo possa nos fazer verdadeiramente ficar no encanto que este homem ficou. Ele queria ver Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós iremos meditar na sua palavra. E está-me recordando as próprias palavras do Senhor Jesus, quando disse em oração que graças te dava por aqueles que iriam crer em mim, dizia o teu Filho amado Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra. E é por intermédio da sua palavra, Pai, que nós vemos, enxergamos a beleza do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Aquele que fez uma obra na vida deste homem e com certeza está querendo fazer na minha e na vida desta pessoa que junto comigo está a fim de meditar na tua palavra. Em nome de Jesus, seja a tua presença poderosa no nosso viver. Amigo, amiga, nós vemos que este homem queria ver quem era o Senhor Jesus. Um homem rico e que era publicano, desenvolvendo o que nós lemos, diz que não era um publicano qualquer, diz que ele era um maioral. E os publicanos, uma vez que ali era uma colónia romana, incumbiram judeus de cobrar impostos aos seus próprios conterrâneos. E Zaqueu era o maioral deles. Ora, para ser o maioral, com certeza, era quem organizava a coleta, e nessa coleta ele tirava proveito. Ele e os demais tiravam proveitos e enriqueciam ilicitamente. Por isso a multidão criticou. O Senhor Jesus, homem poderoso em palavras e obras, se hospedar, entrar na casa de um homem desta espécie, de um homem que realmente se debandou para o lado dos romanos e extorquia a sua própria gente. Enfim, houve uma crítica muito grande, mas o Senhor Jesus, ele diz aqui que entrando nesta cidade, atravessava. E aqui, amigo, amiga, ele atravessava a cidade. E atravessava para onde? Para onde é que o Senhor Jesus se dirigia? Que caminho era este? E lá no versículo 28, nós descobrimos, quando diz, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ora, ele ia para Jerusalém fazer o quê? E nós entendemos.
Ele ia, na realidade, a caminho da cruz. Ele ia realizar em Jerusalém a última ceia com os seus discípulos. Iria entrar no jardim da oração, onde as suas gotas de suor se transformariam em sangue. Ele iria ser aí preso. Ele iria ser julgado injustamente, condenado injustamente. Iria ser morto. E era morte de cruz. Mas nós vemos que o Senhor Jesus interrompe esse caminho tão importante. Porque veja bem, este homem diz lá, o versículo dizia assim, o 3, ele queria ver quem era Jesus. Sabe que esta frase, quando eu estive agora, antes de dividir e partilhar aqui consigo esta minha meditação, chamou-me muita atenção. Sabe, quando nós estamos meditando na palavra, tem sempre uma palavra, uma frase, que Deus, digamos, como que espigaça, como que toca no nosso coração para nos chamar a atenção, para nos fazer pensar, para pôr a sua palavra que transmite a fé no autor dela, podermos então meditar. Aí sim, você medita, você pondera, você pensa, você examina. Ele queria ver quem era Jesus. Eu quero ver o Senhor Jesus. Você quer ver? Então, esse desejo de querer ver já é um sintoma do próprio Deus. E aqui me refiro ao Pai. Porque não podemos esquecer o seguinte. Quando nós dizemos, por qualquer circunstância da vida que estamos a passar, ó Deus, quando eu digo ó Deus, eu tenho 3 pessoas a olhar para mim. Esse mistério não cabe dentro da nossa cabeça. Mas tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito, quando você, eu, nós dizemos, ó Deus, essas pessoas olham para nós. Não ficam alheias. Por isso é que, como é que o Senhor Jesus disse, que quem crê nele, como diz a Escritura, e andar junto com essa palavra, que através do seu Espírito, ele e o Pai fazem morada nesse tipo de gente que crê. E nós vemos o seguinte, eu estive a analisar 2 situações também muito curiosas. Bem, primeiro esta, ele queria ver Jesus. Eu e você devemos, ao meditar na palavra, colocar sempre este desejo. Senhor, faz-me ver-te, para que a tua palavra faça sentido e transmita todo o poder para a minha vida. Outra situação que eu tive a analisar é os nomes. Sabe que o israelita, o povo judeu, o povo hebreu, eles têm muitos significados dos nomes. Por exemplo, Abraão, pai de muita gente, Pedro, pedra, Jesus, o próprio nome do Senhor Jesus, Deus que salva e como. Então Zaqueu, eu tive a analisar, e significa puro, limpo, justo. E é um contrassenso, porque este maioral dos publicanos ter um nome que significa puro, limpo, justo, é ao contrário da vida que ele está. A vida que ele tem não tem nada a ver com o seu nome. E aí já se vê que há um sentido e um significado no íntimo daquele homem que a multidão não consegue ver. Antes, pelo contrário, uma vez como ele tem um nome assim, mas tem uma vida oposta, então a multidão olha assim, é um vigarista. Não é? É normal, porque eles são extorquidos por este conterrâneo. Por outro lado, este homem diz que era de pequena estatura, não dava para ver o Senhor Jesus, subia uma árvore. E quando há traduções que dizem sincômoro, esta que eu li, a figueira brava. Bem, eu analisei esta figueira brava, este sincômoro. E sincômoro, eu tive a analisar. E o que é que eu descobri aqui? Eu descobri, é muito interessante. Já era uma árvore que o fruto era muito duro e o sabor não tinha qualidade. Portanto, era uma árvore, digamos, desprezível. Não era muito, assim, não tinha interesse.
Ora, mas esta árvore, o nome sicômoro, se você for ver, eu por acaso tive o cuidado de ir ver o significado, como é que diz lá, sicômoro, shikma, significa, e agora vejo o significado desta árvore, muito curioso, reabilitar. Ora, vamos ver uma árvore desprezível que tem um homem pendurado nela, querendo ver o Senhor Jesus, que carrega também um nome que significa puro, limpo e justo. Uma cena destas, a multidão olhando para uma árvore desprezível, para um homem desta qualidade, nada ali para a multidão tem valor. E aqui é outra grande lição para mim e para si. Porque por vezes parece que passamos despercebidos aos olhos de Deus. E até perante a multidão, claro, como este homem, podemos passar despercebidos e até criticados. Mas o Senhor Jesus, ao olhar para aquela árvore e vendo aquele homem, nós vemos que este reabilitar da parte do Senhor Jesus faz todo o sentido. E então é quando nós lemos que ele, o Senhor Jesus, parou o caminho de ida para a cruz para atender a uma crise tão clara que o íntimo deste homem está a ter. Dizendo, desce depressa, porque eu hoje quero entrar na tua casa, quero pousar na tua casa. Sabe, hoje, meditando na sua palavra, ele quer sempre entrar na minha e na sua vida. Por mais que a minha ou a sua luta esteja, independentemente de quem você é, onde você está, o que você está fazendo, eu estou falando nesta meditação e divido, e tenho o maior prazer em dividir consigo, para trabalhar a nossa forma de ser, para ver quem é o Senhor Jesus, para encontrar Jesus de verdade, para que o seu Espírito verdadeiramente, ao meditarmos na sua palavra, faça esta nitidez espiritual do meu e do seu coração ficar com esta fé pura, limpa, sincera, santa, verdadeira na pessoa do Senhor Jesus. Porque veja bem, o Senhor Jesus entra naquela casa e o homem deita para fora. Ele deita para fora a crise que lhe vai dentro, dizendo, Senhor, eis que estou dando metade dos meus bens aos pobres. E a todo aquele a quem eu, porventura, extorqui, eu vou cumprir com a lei de Moisés, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, eu quero honrar o nome que carrego. Porque, amigo, amiga, este aqui toca muito. Porque infelizmente nós vemos muita gente que carrega o nome de cristão, que diz que segue a Cristo. Mas você olha para a sua forma de ser e estar, e não tem nada. Você olhar e ver Jesus naquela pessoa. Porque nós, cristãos, carregamos esse nome. Nós temos o Senhor Jesus através do seu Espírito vivendo no nosso íntimo. Você vê que, repare bem uma coisa, quando o Senhor Jesus ouve este homem dentro da sua casa, na sua intimidade, a deitar para fora um querer mudar de vida, era como que disse, Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, todo quem extorqui restituiu 4 vezes mais, e ao deitar esta situação, é como quem está dizendo, eu estou passando por este processo, mas esta autossuficiência não me garante, não me satisfaz na totalidade. Por isso eu quis vê-lo, porque o testemunho que nesta cidade se está alastrando é que o Senhor é poderoso em palavras e obras. Então eu quis vê-lo, quem sabe, de repente, eu tenho a força, o ânimo, a coragem necessária para concluir esta grande luta que o meu íntimo está travando. E aí o Senhor Jesus vai se lembrar de quem? Vai dizer,
hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque este homem é um filho de Abraão. Ou seja, o Senhor Jesus lembra-se de um outro homem que passou por esta crise, por esta transformação. Aqui está um homem que aquilo que o teu íntimo está provando, a luta que o teu interior está vivendo, eu lembro-me de Abraão. Eu estava a lembrar quando o Senhor Jesus disse aos judeus: Abraão, vosso pai, vi-me, muito se alegrou. O Senhor Jesus aqui está dizendo: olha, tu és filho de Abraão, mas eu estou aqui para te garantir, hoje houve salvação nesta casa. Essa luta que viveste até agora, hoje tem um ponto final. Há salvação suficiente da minha parte. E eu parei o caminho da cruz só para... Outro ponto aqui, sabe? Esta situação do Senhor Jesus parar o caminho da cruz, você vê, e por isso também é outra lição muito grande. Não vá para o Senhor Jesus simplesmente que Ele tem poder em palavras e obras. Porque Ele, de repente, tem um milagre que você necessita. Não vá apenas e por si só para isso. Ele tem poder para todas as coisas. Os impossíveis, disse ele para os homens, é possível diante de Deus. Mas o caminho, ele não para por esse caminho. Ele não quer que eu e você, amigo, amiga, ele não quer que nós venhamos a virar mendigos de milagres. Ele quer que eu e você venhamos a querer vê-lo como Zaqueu. Por isso ele declara a salvação. Ele não diz, pega o teu milagre, pega a tua bênção, pega a tua vitória, pega a tua conquista. Não. Tudo isso virá na sequência. Todo esse bem-estar, todo e qualquer sucesso, toda e qualquer bênção, toda e qualquer vitória, agora sim, ele recebeu uma transformação, uma salvação. Ele tem um encontro real com o Senhor Jesus a ponto de lhe dar uma vida sadia. Acima de tudo, ter paz na alma, ter vida no espírito e saúde no corpo. Ele vai, meu amigo. Aí sim a vida vai. Por exemplo, hoje houve salvação nesta casa, quer dizer, em ti, na tua família, em tudo que tu tens, mas o íntimo necessita vê-lo. Compreender, ter esta percepção. E então nós concluímos hoje a nossa meditação quando o Senhor Jesus, após declarar isto, hoje houve salvação nesta casa, se lembrando de Abraão, que eu vou dizer, como está falando para Zaqueu, e tem mais, eu parei neste caminho da cruz para realizar a maior de todas as obras que alguma vez em tudo que existe existiu, que é a obra da cruz, o poder de Deus. E ele diz, pois o Filho do Homem veio, o Filho do Homem veio, eu vim, para quê? Buscar e salvar o que estava perdido. Amigo, amiga, ele veio-me buscar a mim e a si. Queira ver o Senhor Jesus unicamente na sua vida. Deixe-te dar um conselho para si, um conselho pessoal. Sabe qual é? Ainda há pouco comentava isso com a minha esposa. Sabe o que me aquece o coração? Sabe o que eu agora digo para si, a me ver e a me ouvir? Queira a Deus, o Pai, que através do seu Espírito em mim, faça agora, por exemplo, eu desaparecer e nascer e crescer um total desejo em si de querer ver e estar e falar com o Senhor Jesus. Você dizer, Senhor Jesus, eu desejo estar em oração para querer ver o que Zaqueu veio. O que esse homem que está aí, o Andrade, está falando,
possa ter sentido e significado. Não somente diante de ti, mas que eu possa ter uma comunhão, Senhor Jesus, intimamente com o Senhor. Porque realmente o meu íntimo necessita de ti. Amigo, amiga, um pastor de verdade. Sabe, quando o Senhor Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas, e ele está tratando do íntimo daquele pastor, ele diz, cuido dos meus cordeiros, depois diz, pastorei ou apascenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, e ele diz aquele amor ágape, tu me amas, que o Pedro responde com amor filéu, eu te amo com amor humano. O Pedro ama com amor humano, mas Jesus ama com amor do Pai. Sim, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Então, um pastor de verdade, ele cuida, apascenta, pastoreia, mas acima de tudo, ele divide com os outros o seguinte, olha, eu sou pastoreado por Jesus, você precisa ser pastoreado por Ele. Olha, eu sigo o Senhor Jesus, Ele está indo por ali, quer ver, vamos à sua palavra, vamos ler. E ao ler, assim como eu, você também olha e diz, é isso mesmo, eu quero ver Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero estar com Jesus. Ele é o meu Salvador. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Sou eu mesmo, Senhor. Eu sei as lutas que o meu ídolo tem vivido, mas sei que o Senhor tem o total poder para fazer de mim um verdadeiro filho. Se o Senhor vai fazer de mim um servo, isso não quero saber nada disso. O que eu quero saber é se o Senhor me aceita como filho. Pecador que eu sou. Se o Senhor me aceitar como filho, pecador, eu sei que o fim dessa caminhada que o Senhor atravessava até à cruz, o Senhor hoje está atravessando através da sua palavra, e como o Senhor atravessa sempre a sua palavra para se revelar ao meu coração. Eu quero ter um encontro real com o Senhor Jesus. Estava a dizer à minha esposa, quando a gente tem um encontro real com o Senhor Jesus, quando há mesmo essa percepção, então a palavra dele começa a ser revelada. Esse verbo se faz carne na minha e na sua vida. Você esteja dormindo ou esteja acordado, o Espírito dele agora habita em mim e em si e está sempre a trabalhar a nossa vida. É aquilo que o Paulo disse, onde abundou o pecado, agora superabunda a graça. É uma superabundância. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que é que acontece? Flui rios de água viva. Com certeza o Zaqueu provou deste poder. E eu de todo o meu coração desejo que você alcance e tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que a palavra dele se revele e cresça cada dia mais no seu coração e que você abrace ele como ele merece. Porque ele nos chama pelo nome. Zaqueu, deste pressa. Há uma pressa nele. Andrade, Antônio, José, João, Maria, você. Ele chama pelo nome. Porque nos conhece intimamente. Não adianta. A multidão pode nem estar aí, nem dar valor, mas eu e você não passamos despercebidos aos olhos daquele que é o verdadeiro pastor da minha e da sua alma. Se você é um pastor, um bispo, seja lá o serviço que você presta, antes de você querer prestar serviço para ele, peça a ele para você de verdade ser um filho dele. Porque muitos querem servi-lo, mas talvez não tenham a intimidade de filho. E o Pai quer filhos. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando. E com certeza ele vai achar o meu e o seu coração para pousar.
hoje quer pousar na tua casa. Que Ele repouse eternamente, sempre, na minha e na sua vida. Até à próxima meditação e prepare-se, porque eu tenho uma série de meditações que eu tenho preparado para dividir consigo e para fazer um projeto espiritual muito grande, para que a minha, a sua, a nossa vida espiritualmente, cada dia mais, seja abençoada. Até à próxima. Forte abraço. Que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe poderosamente. Até à próxima. Forte abraço.